Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Regional. António Parada é o candidato do PS à Câmara Municipal de Matosinhos e numa entrevista concedida ao programa Autárquicas 2013 da RTV, desvendou alguns dos projetos que tem em mente para o Concelho e teceu algumas críticas, nomeadamente à Matosinhos Sport. Com cerca de 144 mil eleitores, a autarquia de Matosinhos é uma das mais importantes da zona norte do país. E depois de muito se ter falado, o PS decidiu. António Parada é o candidato oficial do Partido Socialista, mesmo depois de Guilherme Pinto se ter mostrado disponível para mais um mandato. No entanto, a escolha do nome recaiu sobre o atual presidente de Junta. E António Parada fez já saber que tem objetivos bem claros para Matosinhos, nomeadamente no que toca ao turismo. Que aproveitar esta oportunidade. O turismo é essencial. Nós não podemos fixar o turismo com betão, que é aquilo que existe hoje em Matosinhos. Nós temos que criar polos de atração turística e temos que, não só nacional, mas internacionalmente, dizer que Matosinhos tem algo para oferecer também ao turismo. Eu não vou impedir um turista que venha com um pacote pré-pago, que venha visitar as Caves de Vinho do Porto, porque isso é impossível que eu faça, porque as pessoas vêm visitar as Caves de Vinho do Porto, por muito mais que eu lhes ofereça para Matosinhos, eles não irão promover nenhum desvio do seu percurso. Mas aqueles que não o têm, eu posso fixá-los em Matosinhos e dotar Matosinhos de um conjunto de equipamentos, como o Museu do Mar, o Museu Vivo das Conservas, o Castro de Guifões, o Mosteiro de Lessa de Balio, o Salão de Chá da Boa Nova, que é uma obra de Albarcis, as Piscinas das Marés, a Quinta de Santiago. Também os equipamentos desportivos são uma questão importante para o futuro candidato do PS, que teceu críticas à Matosinhos Sport. Equipamentos desportivos que neste momento estão degradados em Matosinhos, como nós sabemos. Temos, por exemplo, a Matosinhos Sport, que é uma empresa municipal, que é um espaço que é usado para festas e para pequenos comícios e não sei mais para quê, para promover uns eventos, também não sei feitos para quem, mas se calhar esses pavilhões, esse conjunto de equipamentos têm que ser abertos à comunidade desportiva, às nossas coletividades, e não temos as crianças a treinarem à chuva, ao frio, e passam a ter um sítio confortável para poder promover a prática do desporto, que é essencial. Porque retirarmos as crianças da rua para praticar desporto, nós temos que lhes dar condições. No entanto, António Parada é claro, o objetivo é fazer diferente. O Guilherme Pinto fez diferente do Narciso. O Guilherme Pinto está a fazer este mandato diferente do que fez há 4 anos. Fez melhor? Não fez melhor. Não fez melhor. Está a fazer diferente do que fez há 4 anos. E o que eu lhe estou a dizer é que vou fazer diferente. Porque nada se repete na vida. E o que é fazer diferente? É fazer diferente, olha, é promover Matosinhos. Eu tenho um projeto para Matosinhos. E o que lhe estou a dizer é aquilo que eu penso fazer. E se eu penso fazer diferente é porque há diferenças para se promoverem. E se eu quero promover uma diferença, é a minha vontade. E por isso eu irei ter um programa vasto, muito concreto, sustentado no princípio que lhe darei cumprimento, como lhe disse. Não irei fazer propostas que não sejam execuíveis. Não esquece, no entanto, a sua função de presidente de junta e considera que todos os presidentes de Câmara deveriam ser presidentes de junta para conseguirem compreender melhor os cidadãos. Acho que ninguém pode ser presidente de Câmara, em minha opinião, sem ter sido presidente de junta. Parece muito simpático para mim estar a dizer isto, porque sou candidato à Câmara e sou presidente de junta. Porque eu acho que a junta é capital, é a escola de formação de base para alguém poder caminhar mais além. Porque ser presidente de junta é gerir uma autarquia sem recursos financeiros. É ser o para-choques de todas as políticas deste país, quer locais, quer nacionais. É conhecer de perto realidades que nenhum presidente de Câmara tem noção disso. Mas não tem, porque também não teve essa experiência, não tem culpa disso. Mas conhecer as pessoas de perto, porque sabe que as pessoas, quando têm alguma dificuldade, dirigem-se imediatamente à Câmara, à junta. Nem que seja para tratar um assunto da Câmara. Como vão à Câmara e não conseguem resolver o problema de imediato, não conseguem a audiência, que às vezes se fala tanto na abertura aos cidadãos, mas não se consegue falar com ninguém, às vezes vem à junta para tentar perceber se através da junta se consegue chegar à Câmara. O Partido Socialista encontra-se há 36 anos no comando da Câmara de Matosinhos e as preocupações essenciais do futuro candidato são precisamente os cidadãos. O meu pelouro será o cidadão. E os pelouros são servidos pelos vereadores, porque isso libertar-me-á para estar próximo deles. E para chegar à minha equipa, à variação, exigir que encontrem soluções para aqueles problemas.
Mas para isso tem que estar liberto de outros pelouros. Normalmente os Presidentes de Câmara querem os pelouros todos para eles. Eu não quero pelouros. Os meus pelouros é o compromisso que eu vou assumir com os cidadãos. E o compromisso que eu vou assumir com os cidadãos é estar próximo deles e depois exigir que os meus vereadores encontrem soluções para os diferentes problemas que me forem colocados na rua. Falta ainda um ano para as autárquicas, mas já são conhecidos em Matosinhos os nomes dos candidatos dos dois grandes partidos nacionais. Pelo PSD, Pedro Vinha da Costa, e pelo PS, António Parada. Existe, no entanto, a possibilidade de surgirem movimentos independentes. 4,5% é o valor da descida do volume de vendas do comércio a retalho em Portugal, uma queda superior aos valores registados na zona euro, onde as vendas caíram 1,2%, e na União Europeia, onde a queda foi de 1,1%. Estes dados do Eurostat são relativos à passagem do mês de setembro para outubro. Portugal foi o país onde as vendas mais desceram nesta variação mensal, segundo o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Em comparação ao período e ao mesmo período de 2011, a descida situou-se nos 6,7%, mas aqui é a Espanha que lidera as descidas, com uma quebra superior a 11%, quando comparados os 2 anos. Ainda segundo o Eurostat, quer na zona euro, quer na União Europeia, em outubro registaram-se quedas mensais maiores nas vendas de produtos não alimentares do que nos alimentares, cuja queda foi de 1,4% e 1,3%, respectivamente. Seguimos agora com a atualidade regional. Diariamente sai de Espinho um autocarro gratuito com destino ao Centro Hospitalar Gaia Espinho. O serviço disponibilizado pela autarquia tem 1 mês e, segundo a autarca, sai todos os dias com lotação quase esgotada, quer na ida, quer na volta. A ideia, segundo a autarquia, é proporcionar aos cidadãos do concelho o acesso aos cuidados primários de saúde sem grandes transtornos. E para quem ainda não utilizou os serviços de transporte gratuito para o Centro Hospitalar Gaia Espinho, podem inscrever-se no posto de turismo da Junta de Freguesia de Espinho. Em 2015, o Instituto Politécnico do Porto vai dar início à primeira licenciatura em Gestão Hoteleira e Turismo, ministrada em completo ambiente de trabalho. O local escolhido é o futuro Hotel 5 Estrelas em Baião e deverá contar com 80 alunos. O responsável da futura unidade hoteleira considera que a componente de ensino com as receitas associadas contribuirá para a sustentabilidade económica da unidade hoteleira, para além de que se trata da primeira experiência do género em Portugal. A Federação Académica do Porto já tem um novo presidente para 2013. Ruben Alves foi o eleito para o cargo e era também o único candidato para substituir Luís Rebelo. O insucesso e o abandono escolar, assim como a ação social, são alguns dos objetivos traçados pelo novo presidente da FAP. Aquele que é o primeiro presidente mais jovem do que a própria instituição, deixa o aviso de que 2013 vai ser extremamente desafiante. O valor da família é o principal destaque da mensagem de Natal do Bispo do Porto, publicada na internet. Dom Manuel Clemente ressalva que a família é capaz de abrir caminho onde só se poderia encontrar obstáculos e que, face a dificuldades tão acrescidas, é preciso recordar que Deus vem pontuar connosco nas nossas vidas. Uma mensagem de Natal 2012 centrada no conceito de família. O futebol americano já existe há muitos anos em Portugal, mas só recentemente Gaia abriu as portas a esta modalidade, mais concretamente o Sport Clube de Canidelo. Desde junho do ano passado, o clube gaiense tem uma secção autónoma de futebol americano que já entrou para a Liga Portuguesa da modalidade. A RTV falou com Alexandre Soares, um atleta do clube, que se mostra satisfeito por ver o futebol americano crescer no nosso país. O futebol americano, por aquilo que parece, já existe em Portugal há bastantes anos, mas os clubes tentam pertencer a clubes de subúrbios por facilidade de campo, e havia jogadores de Gaia que jogavam, por exemplo, no Porto, alguns em Paredes, e juntaram-se um grupo e que formaram um clube já o ano passado. Esse clube, infelizmente, não teve condições para continuar. Houve jogadores que foram para o Porto, que eram do Porto. Os restantes começaram este clube aqui em Gaia com o apoio de Canidelo, conforme disse anteriormente. O jogo da semana passada ganhámos 42-14, que é muito bom para uma equipa nova. A melhor parte para nós foi que temos cerca de 200 pessoas a assistir, que é bastante bom para um jogo destes, por aquilo que parece. E estamos muito otimistas. Temos um treinador americano, temos um... Como é que se chama o treinador? Andy Millen. Temos uma equipa técnica espetacular. Temos outro treinador americano também se irá juntar a nós como treinador e jogador, que é um jogador com muita experiência a nível semi-profissional na América, e só podemos estar otimistas para a época que se segue.
A nível pessoal, conto os melhores resultados possíveis. Sabemos que iremos perder alguns, ganhar outros, mas é perfeitamente normal, somos equipa nova. A nível do futebol americano, como modalidade em Portugal, apenas está a crescer. Dou-lhe um simples exemplo, na Primeira Liga éramos 5 equipas, atualmente vamos ser 10 equipas nesta quarta edição, portanto 100% mais no espaço de 4 anos, é simplesmente espetacular. Para terminar, como é que palavras é que tem para dizer ao Canidelo o fato de receber uma modalidade como esta? Apelá-lo, porque nem toda a gente está disposta a correr as risco, que acaba por ser um risco. Eles receberam-nos e tudo o que nos possam ajudar, eles ajudam-nos, dão-nos treinos 3 vezes por semana, à segunda, quarta e sexta, e simplesmente recebem-nos, ajudam, como o Presidente há bocado ouviu fora das câmaras e disse. Somos espetaculares e só podemos dizer exatamente o mesmo deles, são espetaculares. Seguimos agora com a habitual rubrica de Direito neste Jornal Regional, com a Joana dos Santos Pinto. Olá, Joana, bem-vinda. Hoje vamos falar, e como prometido na semana passada, do processo penal. E antes de mais, resta-nos saber, em termos simples, de que é que se trata e o que é o processo penal. Exatamente, mas antes de passarmos ao processo penal, e para que não se confundam, nós, além de um Código de Processo Penal, temos um Código Penal. Portanto, tudo o que sustenta o processo penal depois. Portanto, o Código Penal prevê todos os tipos de crime que possam existir no ordenamento português, portanto, os crimes reconhecidos pelo ordenamento português. Dentro deles podemos distinguir os crimes particulares, os crimes públicos ou os crimes semipúblicos. E isto depois vai ter a sua implicação no processo penal, portanto, toda a tramitação processual seguinte. Portanto, o primeiro passo é vermos qual é o crime, se é um crime particular, se é público ou semipúblico. É particular quando? Tem que ver diretamente com... Não é necessariamente assim, porque existem algumas exceções, mas tem que ver diretamente com a honra da pessoa, com o bom nome da pessoa, exatamente, o bom nome, a honra da pessoa, e portanto cabe à pessoa fazer queixa e depois partir, obviamente, com a constituição de assistente e a constituição particular, e portanto, como é uma coisa que só me diz respeito, e passando agora a dar o exemplo, como é uma coisa que só me diz respeito a mim, o Ministério Público, neste caso, sendo um órgão de fiscalização judicial do nosso país, não tem autonomia para promover isto sem que eu consinta, sem que eu confirme que efetivamente quero ir para a frente com uma queixa, apresentar uma queixa, formalizar a queixa contra uma determinada pessoa. Isto é um crime particular. E podemos falar aqui de ameaça, de injúria, de... Um crime público é todo aquilo que pode ser promovido pelo Ministério Público. É promovido pelo Ministério Público. Portanto, um homicídio. Num homicídio não é necessário que alguém apresente uma queixa, que alguém denuncie o que quer que seja. O Ministério Público automaticamente promove todo o inquérito e toda a fase de inquérito até as fases posteriores. Já o semipúblico tem aqui um intermédio, um equilíbrio entre os particulares e os públicos, que tem que ver com a constituição também do assistente, conforme eu tinha dito, ainda que promovidos pelo Ministério Público, porque depois o Ministério Público vai promover a fase toda de inquérito destes crimes, tem que haver aquilo que eu estava a dizer há pouco nos crimes particulares, tem que haver uma confirmação, uma formalização da queixa também por parte do queixoso. Por exemplo, eu vou à polícia e digo, olha, eu fui ainda há pouco, acabei de ser insultada, acabei de ser ameaçada e, portanto, quero apresentar a queixa. Pronto. E aí vão-me perguntar, mas é contra desconhecida, é contra pessoa conhecida? E eu digo, é contra a pessoa conhecida, é o senhor ali do lado, ele tem um café, etc, etc, etc. E aí o que me vai dizer o órgão de polícia criminal é, muito bem, então a senhora tem um prazo de 10 dias para apresentar esta queixa junto ao Ministério Público e constituir-se assistente. E aqui sim, eu vou dar conhecimento ao Ministério Público, entretanto o órgão de polícia criminal também o dá, e aí eu vou junto ao Ministério Público e digo, quero constituir-me assistente, e portanto quero prosseguir com isto para a frente. E possivelmente poder até pedir um pedido de indemnização. E portanto, para pedir de indemnização tenho que mesmo constituir o assistente. E portanto, quero seguir com isto para a frente. E aí sim. E estes serão, Joana, os parâmetros do processo, não é? Aquilo que tem que acontecer para que haja um processo penal. Sim, depois, posteriormente, apresentada uma queixa, aqui vamos dar início, então, a todo o processo penal. Agora, obviamente que para já tem que haver o crime e o crime tem que estar previsto na lei, não é? No código, exatamente, porque senão aí não temos por onde apresentar a queixa. Mas sim, depois dá-se início a todo o processo penal. Pronto, tem diversas fases e depois também depende do tipo de crime, conforme eu estava a dizer. Temos vários intervenientes processuais.
Exatamente. Vamos conhecer quem é que são os atores, no fundo, deste processo. Bom, o Tribunal, eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, não é? O Tribunal, que é a nossa Casa de Justiça, portanto, dispensa apresentações. O Ministério Público, era o que eu estava a dizer há pouco, é um órgão que nós temos do sistema judicial português, que promove toda a fase do processo penal, representa o Estado. Representa o Estado, como representa, por exemplo, qualquer incapaz. Não é? Nós podemos ter pessoas que são incapazes, não são representadas por ninguém e que foram alvo de algum crime público, e, portanto, o Ministério Público está cá para representar. Promove toda a fase de inquérito, conforme eu estava a dizer há pouco. Depois temos o arguido, que é aquela figura que toda a gente acha que o arguido é obrigatoriamente culpado. Portanto, as pessoas, quando ouvem a palavra arguido, o arguido já há ali é um uma criminoso. Conotação, exatamente. O arguido é um criminoso. Pronto. Não é de todo um criminoso, pelo menos até à fase do julgamento, ou até ser devidamente julgado e não absolvido. O arguido pode ser qualquer pessoa. Portanto, nós estamos aqui e podemos estar a ser multados por algum motivo e somos arguidos num processo de contraordenação ao abrigo do Código de Estado. Portanto, o arguido não tem que ter esta conotação. Pronto, obviamente que se estamos a falar de uma pessoa que matou e nós sabemos que matou, uma pessoa que furtou e nós sabemos que furtou, aqui obviamente que a conotação é negativa, mas aí só pela natureza do crime ou só pelo facto de haver essa confirmação já tem que ser negativa, não é? Agora, a palavra arguido não pode ser. Portanto, ligada logo à palavra culpado? Sim, não pode ser, até porque existe um princípio no nosso código, todo o nosso processo penal, que é o princípio do indúbrio pro réu, que é, na dúvida, todo o culpado, entre aspas, é inocente. Portanto, até ao julgamento toda a gente é inocente. Até haver provas efetivas de que esta pessoa é culpada, aí é tudo inocente até à data do julgamento, e, portanto, até à data da sentença, ou melhor, até à data depois do recurso, portanto, é tudo inocente, e não se pode dizer que o arguido é obrigatoriamente um culpado. Não, o arguido é uma figura num processo, como por exemplo no processo civil, que falaremos para a semana, não é? Exato. Temos um réu e temos um autor. Aqui no processo penal o réu é o arguido, e portanto... Em civil, não é obrigatório o réu ter culpa de tudo na ação, não é? E, portanto, as pessoas interpretam isto bem. É réu, mas já não é muito bom. Mas já interpretam melhor. Agora, o arguido é à semelhança da figura do réu, de facto. Agora, não tem que ser obrigatoriamente culpado. É uma figura processual, como o assistente. O assistente é o autor, não é? Neste caso, temos o Ministério Público, claro, o Ministério Público é o autor dos crimes públicos. Temos o assistente, por exemplo, no caso do crime particular, semi-particular, é uma pessoa que acompanha a par e passo o Ministério Público na promoção processual. Mas tem que existir sempre um assistente durante o processo ou não? O Ministério Público pode levar o processo para a frente? Crime público pode. Crime público pode, nos outros não. Nos crimes públicos, exatamente. No crime público pode, sim. Mas depois pode no público promove sozinho, portanto ele não precisa da constituição do assistente público. Aliás, é a sua obrigação promover aquele processo porque é público, porque ele representa o Estado. E, portanto, é a sua obrigação como órgão do sistema judicial português. E, portanto, o assistente aparece quando se quer aliar ao Ministério Público na promoção processual contra aquele arguido. Não é? Pronto, como aquilo que eu estava a dizer há pouco, eu sou ameaçada e, portanto, eu quero... O Ministério Público vai, sim, promover este processo de inquérito no que diz respeito a esta coação, se eu disser, eu quero formalizar esta queixa. E o Ministério Público diz, então, sim, constitua-se assistente e vamos a par e passo acompanhar aqui o processo penal todo. E vamos. Agora, pode chegar a uma altura do processo em que nós discordamos, eu e o Ministério Público. Porque o Ministério Público pode achar que não há motivos para e pode arquivar o processo. E aí o assistente pode agir, portanto, e pode não deixar que o processo, por exemplo, seja arquivado? Pode. Ou melhor, tem que deixar sempre. O processo é arquivado e, portanto, ele é notificado do arquivamento do processo e depois, se efetivamente não concordar e preenchidos determinados requisitos de um artigo do 287 do Código de Processo Penal, se ele achar que é injusto o seu arquivamento, que houve ali algumas falhas no curso do inquérito, que existem provas mais do que bastantes, que houve ali alguma coisa que foi mal promovida, entre aspas, pelo Ministério Público, pode requerer a abertura da instrução.
e aqui vai diretamente para o juiz de instrução criminal, que é diferente do juiz de julgamento final, portanto é uma fase diferente. É o juiz que vai decidir se o caso continua arquivado ou se há motivos e argumentos para não ser, arquivado. Exatamente. Agora, claro, há casos em que se arquiva na mesma e casos em que se prossegue efetivamente com a instrução. Mas como eu estava a dizer há pouco, o assistente do Ministério Público, apesar de estarem ligados a acompanhar o mesmo processo com o mesmo fim, não têm que concordar sempre durante o processo, não é? Como acontece aqui, por exemplo. Faltam as partes civis. O que são as partes civis dentro do processo? As partes civis. As partes civis são aquelas partes que, ainda que não diretamente ligadas com o crime, foram afetadas. Por isso, pronto. Imagine um furto na rua, numa loja. Um furto não, um roubo, porque o roubo implica violência. O furto é diferente do roubo. Okay? Portanto, o furto, é só chegar aqui, roubar e não partir nada, não arrombar nada. Não. Agora, se for um roubo, o roubo já implica um arrombamento de uma porta, uma determinada violência no ato. Um roubo. E, portanto, partem a montra, só que ao partir a montra, a pedra bate na montra e bate no carro, num carro que lá está parado, portanto, o carro por si bate no carro, a pedra bate no vidro do outro carro, pronto. Isto são danos que não têm que ver diretamente com o roubo em si, mas que também existem aqui partes lesadas, que não foram roubadas, mas que, em consequência daquele crime, também viram o seu património, não é? a sua esfera patrimonial afetada. Exatamente. E, portanto, são partes civis, são partes que se vão aliar a este processo penal porque, e dizer que nós somos terceiros lesados e, portanto, queremos nos integrar neste processo e pedir e fazer um pedido de indemnização civil, por exemplo. E a partir daqui, nesta fase de inquérito, onde o Ministério Público reúne as peças fundamentais de um processo, pode chamar testemunhas, as pessoas são obrigadas a responder a esta chamada? Sim. Existe um princípio, e isso está constitucionalmente previsto. Toda a pessoa que é chamada para ser testemunha pelo Tribunal, ainda que não faça, e desculpando-me a expressão, a mais pequena ideia do porquê que está a ser chamada, é um dever como cidadão de ser testemunha, portanto, sempre que for notificada, tem que estar presente no Tribunal. E isto já não estamos a falar do facto de não estar presente e ser notificado com multa, ou não estar presente e o poderem ir buscar a casa. Exato. Podem. Porque, efetivamente, isto é um dever do cidadão, testemunhar. Porque estamos em prol da descoberta da verdade e, portanto, todo o comum cidadão português tem a obrigação de colaborar da justiça e de colaborar na descoberta da verdade e de colaborar por todos os outros princípios, quer civis, quer penais. E, portanto, toda a pessoa que é notificada para ser testemunha tem obrigatoriamente de comparecer. Ainda que, efetivamente, se não puder por algum motivo, tenha que justificar com a devida antecedência e tenha que justificar também a sua ausência ou então adiar o seu testemunho, sim, para outra data, ou ainda que não seja possível pedir, em último caso, uma alteração do rol de testemunhas ao juiz, para que possa ser a primeira ou a última, dependendo do impedimento, neste caso. Depois desta fase de instrução, de inquérito, quando é que nós temos já o julgamento propriamente dito? Ou seja, como é que as fases acabam por avançar no processo? Pronto, neste caso, se não temos um arquivamento do processo, o Ministério Público chega aqui e o que é que faz? Não arquiva, o que é que faz? Acusa. E, portanto, acusa. Deduz acusação contra o arguido e diz: o Ministério Público acha que ele é culpado por isto. E o que é que faz? Põe uma data de factos e diz: isto está aprovado. Está provado que neste dia aconteceu isto, a esta hora, estavam lá estas pessoas, realmente o que aconteceu ao certo nós não sabemos, mas a montra estava partida, os outros 2 carros estavam danificados e, portanto, achamos que temos aqui reunidos todos os pressupostos para acusar e, portanto, acusam. Da acusação, claro que depois o arguido tem direito a pronunciar-se. O arguido tem sempre direito à defesa. Sempre. Assim como também tem sempre o direito de se manter em silêncio até ao final. O arguido, se achar. Aliás, normalmente, e isto também é um direito concedido ao arguido, porquê? Porque ele, às vezes, ao falar, pode-se prejudicar. E isto não quer dizer, e atenção, e é bom sublinhar isto não quer dizer que se protege aqui um criminoso. Porque as pessoas têm a ideia, lá está, do arguido e qualquer coisa. Isso não é proteger um criminoso. Isto é proteger uma pessoa que não deixa de ser os seus direitos constitucionalmente previstos só porque está constituído como arguido. E porque pode ter
sei lá, dados imprecisos sobre uma altura. Exatamente, pode ter dados imprecisos, pode estar extremamente nervoso porque nunca se viu naquela situação e acha que está a ser injustamente acusado e, portanto, vai querer dizer tudo e não vai querer dizer nada e, portanto, mais vale, e isto acontece muitas vezes, que é o arguido permanece em silêncio até ao julgamento. E pode ser até aliás, e para quem já experimentou assistir, por exemplo, a um julgamento, sabe que as pessoas estão muitas vezes num estado de nervos tal, que eu já assisti a um em que era exatamente isto. A senhora não se lembrava da morada, da própria morada. Na parte em que o juiz pergunta o nome, a morada, jura dizer a verdade. Exatamente. E, portanto, a testemunha, existe... Todas as pessoas, aliás, eu acho que todas as testemunhas que são, exceto aquelas pessoas que também temos aqui, também estaríamos aqui a falar dos peritos e dos intérpretes, que são pessoas também são participantes processuais, mas que já estão habituados, os intérpretes já estão habituados, os peritos também já estão habituados. Agora, todas aquelas pessoas que não estão efetivamente habituadas, quando entram numa sala de audiência, só a figura do juiz, a figura do Ministério Público e depois os advogados provavelmente poderão estar presentes e depois todos nós temos trajes profissionais. Portanto, estamos todos vestidos de preto, com aquelas capas que as pessoas não entendem muito bem, mas que sabem que faz parte. Portanto, tudo isso é um ambiente um pouco intimida as pessoas. Principalmente as pessoas que costumam normalmente começar os testemunhos quando dizem eu nunca estive aqui, eu não sei como é que eu falo, não sei como é que digo. Não, a pessoa está ali só para ajudar à descoberta da verdade. Da verdade, que é isso que se quer e que se faça justiça. Exatamente. E aqui chegamos à parte fundamental também de todo o processo, que é a decisão que cabe ao juiz. Exatamente, a decisão que cabe ao juiz. Obviamente que se os factos estiverem todos provados e não haver razão, não haver margem para dúvidas que efetivamente o arguido é culpado, o juiz vai se pronunciar obviamente pela acusação e portanto vai condenar o arguido. Agora, é importante salientar que sempre que houver uma margem para dúvida, seja ela pequena, o juiz não pode condenar, por causa do princípio do indúbio pro reo. Mesmo que tenha, portanto, uma dúvida pequena pode impedir um juiz de condenar um arguido? Pode não impedir, o juiz pode ter a sua convicção de que efetivamente ele é culpado, mas vai haver fases de recurso, claro, e pode haver uma reviravolta da sentença. Da sentença. Porque o princípio do indúbio pro reo segue o processo penal todo, até ao fim, até à decisão, até à sentença, até ao fim. E, portanto, nunca se condenará um arguido sem se ter a efetiva certeza de que ele é culpado. Estamos mesmo na reta final, mas não resisto em perguntar se não concordarias, por exemplo, com o sistema de jurados em Portugal. Não, porque eu acho que se a um juiz é pedida uma imparcialidade e ele é uma pessoa como nós e, portanto, tem que ter uma boa capacidade para estar ali com um discernimento possível de distinguir tudo. Os jurados não, os jurados são pessoas escolhidas a dedo, são pessoas escolhidas no meio da população, portanto, para virem ali julgar. Estamos a pedir, muito bem que estamos a pedir a pessoas como nós que nos julguem, eu sei, mas também estamos a pedir a pessoas que julguem com o coração. E, portanto, não creio que será tão justo quanto a isso. Racionalidade na figura do juiz. Acho que sim. Joana, na próxima semana hoje falamos do processo penal, na próxima semana vamos falar do processo civil. Processo civil, sim. Então, até 2 a 8 dias, obrigada, até à próxima quarta-feira. E nós seguimos com as previsões do tempo para amanhã. Chuva em geral para todo o território, são as previsões do Instituto de Meteorologia para quinta-feira. O tempo é de inverno e por isso as máximas são de 13 graus para o Porto, 14 para Lisboa e 15 graus para Faro. A informação está de regresso amanhã a partir das 19h. Até lá.